Bom, pessoal, então, a gente vai avançar aqui agora sobre o capítulo 9. O capítulo 9 fala da questão econômica da África. E ele começa já essa análise da África trazendo quatro ilustrações para a gente, quatro fotos, que mostra bastante sobre a realidade do continente africano. Né? Nós temos aqui quatro fotos, né? A primeira foto, duas mulheres ali coletando chá, né, numa plantação, então demonstrando a exportação do chá. No segundo caso, um homem ali na Costa do Marfim extraindo látex da seringueira, também para fazer a borracha para exportação. Aqui embaixo, homens, né, mulheres trabalhando num garimpo, mineradores em Camarões, e aqui não fala em qual lugar que é, mas é uma atividade também bem importante, que é o turismo. O turismo vem ganhando um destaque cada vez maior em todo o continente africano, né, basicamente, tanto no norte quanto na África subsaariana, porque a África tem paisagens muito bonitas, né? Então a África ela sobrevive basicamente dessas atividades. Então você percebeu que não apareceu indústria aqui. Não é que a África não tenha indústria, mas é que ainda é muito tímido. E por que que a África é tão pouco desenvolvida? Nós falamos disso já no capítulo anterior. Nós temos as consequências de séculos de exploração. Que consequências são essas? O baixo nível de desenvolvimento, por exemplo. Então, o continente africano, ele passou por quase 300 anos de migração forçada. Que migração forçada? Escravização dos africanos que eram tirados da África e trazidos para o Brasil. Então, eles foram feitos escravos, né? E quando acabou a escravidão, lá no século XIX, a África começou a ser partilhada, dividida entre os países europeus. E a esta divisão nós damos o nome de Partilha da África. É o chamado período do neocolonialismo. O neocolonialismo é um momento em que a África vai ser dividida entre as grandes potências europeias. Para quê? O que os europeus queriam dos africanos? Basicamente, queria as matérias-primas. Por quê? Porque a Europa já era um país bem desenvolvido, um continente bem desenvolvido, aliás, né? Cheio de industrialização, só que com pouca matéria-prima. Então ela precisava dessa matéria-prima que não tinha no seu território. Então vamos pegar na África. A África é próxima, é vizinha ao continente europeu. Então o que nós vimos foi que os europeus dominaram o continente. E aí, você pensa assim, ó, o processo de dominação ele não é bom, né? Por quê? Nós falamos no capítulo anterior da questão étnica. Os países que foram se formando, vários deles, né, ou a gente poderia dizer até todos os países africanos, começaram a ter problema interno de conflito, porque dentro do mesmo território, que foi dividido, por exemplo, República Democrática do Congo, era lá da Bélgica, por exemplo, não, o Congo era da Bélgica e a República Democrática do Congo era dos ingleses. Então, digamos que os ingleses foram lá e dividiram o território e formaram a República Democrática do Congo. Dentro do país, não tem uma etnia só, tem várias etnias. E essas etnias, historicamente, brigavam, disputavam este território. Para quê? Para ver quem mandaria, quem seria o dono do território. Então, quando a gente pensa na colonização, ela foi muito nociva. Ela colocou dentro do mesmo território etnias rivais, adversárias, que disputavam historicamente o poder. Aí, pensa comigo aqui. Quando acabou o neocolonialismo, né? Lá no século XX, quando, após a Segunda Guerra Mundial, os europeus começam a devolver os territórios e a África começa a ter independência. O que você acha? Melhorou ou piorou o conflito? Por quê, Douglas? Piorou porque agora eles já tinham sido juntados, eles já tiveram outros conflitos e agora só vai piorar, porque eles vão voltar para suas localizações.
pelo menos vão tentar, né? Então eles vão confrontar pra ver quem vai Exatamente. ficar como o chefe. Isso. Então haveria passou a haver uma disputa, né, após a saída do europeu, para ver quem conquistaria, quem dominaria, subjugaria os demais dentro do país. Então as tribos começaram de novo a se matar. Eu acho que eu já até exemplifiquei para vocês aqui o que aconteceu em Ruanda. Os Tutsis e os Hutus. Houve um genocídio. Matavam as pessoas só porque elas eram Hutus. Só porque era de outra etnia, da sua etnia rival. Então, entenda que quando eu falo de racismo, quando eu falo de xenofobia, não é só do branco para com o negro, do negro para com o branco. A questão étnica, ela vai muito além da cor da pele. Ok? Bom, é justamente isso que ele diz aqui, ó. Mesmo com sua independência política no século XX, os países africanos ficaram fortemente marcados pelo período colonial, cheio de guerra, cheio de conflito. A fragilizada economia africana. Pessoal, a África é tão fraquinha economicamente, a maioria dos países, que até o endividamento, olha só, Zimbábue é o único país que tem uma dívida realmente grande, 202% em cima do produto nacional bruto. O que é o produto nacional bruto? É a soma de toda a riqueza que é produzida no país. É como se fosse o PIB, só que é o PIB que desconsidera as negociações internacionais, considera somente as nacionais. Beleza? Então tem aí o Zimbábue, o Sudão, a Eritreia, o Egito, Cabo Verde, Marrocos. Dali em diante é só dívida bem pequenininha. Agora eu pergunto a vocês, por que o endividamento externo da África é tão pequeno? Pensa o seguinte, Qual é a pergunta, professor? por que a África tem um endividamento externo tão pequeno? Porque o mercado dela é principalmente externo? Não. Ali. Não? Vamos reflita comigo aqui, ó. Se você fosse um banco ou um país, você gostaria de emprestar dinheiro para países africanos? Ou você daria preferência para os europeus, para os emergentes? Para os europeus? Óbvio, né? Lembra do crédito subprime que a gente falou? Que foi o motivo da crise nos Estados Unidos? Sim. É a mesma coisa do continente africano. Emprestar dinheiro para a África é meio que um crédito subprime. Você não vai ter garantia de que o continente vai conseguir te pagar. E esse é um dos motivos para o continente ter um nível de desenvolvimento tão baixo. Não há uma vontade de se fazer investimento no continente africano por conta dos diversos problemas estruturais que eles têm. Tá? Mas aos poucos o continente vai progredindo, isso é fato, né? Tem melhorado bastante. Atividade econômica, aqui nós temos atividades agrícolas, minerais e industrial. Tem alguém pedindo para entrar aqui? Oi, Pazinho. Bom, temos aqui então, ó, os gêneros agrícolas. Tem arroz, aves, bovinos, café, cana, chá, frutas cítricas, mandioca, milho, ovinos, painço, que é um cereal, suínos, tabaco, trigo, uva. Então, o que nós concluímos aqui? Que a África tem uma produção agrícola bem diversificada. Agora, olha o solo. Agricultura de oásis, de subsistência, agropecuária intensiva, caça, pesca, coleta, agricultura de subsistência, que seria esse azulzinho, ó, o predominante, né? Desertos, então os desertos seriam os amarelinhos, são áreas que não têm ocupação de atividade econômica alguma, ó. Mesmo nessa parte que está toda pintadinha com as listrinhas verdes, seria pastoreio nômade. Então aqui tem aquelas comunidades tradicionais que tocam gado, ovino, mas principalmente ovino e caprino. Aí tem uso misto, aí tem extrativismo do carvão e do petróleo, bastante petróleo aqui na parte norte da África, né? Área industrial, onde tem indústria, principalmente na África do Sul, tá vendo?
África do Sul. A agropecuária intensiva, aquela de maior produtividade, também aqui na África do Sul, esse verde, ó, Botsuana, Moçambique, tá vendo? Então, área industrial tem no litoral, no interior da África do Sul, aqui em Botsuana, aqui na República Democrática do Congo, aqui na Nigéria, olha lá, no Marrocos, na Argélia, na Líbia, aqui no Egito, olha só. Olha o Vale do Nilo. Tá vendo tudo sinuoso? Isso aqui é onde passa o Nilo. É onde eles praticam a chamada agricultura de oásis. A agricultura no deserto com a utilização da irrigação. Ok? Então, o que nós concluímos? Que aos poucos a África vem passando por um processo de desenvolvimento industrial e tem, sim, dentro do continente africano hoje, indústria automobilística, naval, eletrônica, indústria tradicional, alimentar, têxtil, de base e bebidas. Então, a África tem, sim, já um processo de desenvolvimento industrial em curso, embora seja bem tímido, né, se comparado aos demais países do mundo. Só que nem tudo está perdido, né, pessoal? Uma vez que até 2100 nós vamos ter o continente africano como sendo o mais populoso do planeta. Então ele vai ter lá mais de 4 bilhões e meio, de 5 bilhões e meio de habitantes, inclusive maior do que a Ásia. Então quem sabe, né, até 2100 o continente africano não comece a se tornar atrativo para investimentos. Mas a grande sacada aqui das nossas aulas é mostrar para vocês que nem tudo na África está perdido, nem tudo é zoado. Inclusive, quando eu fui dar aula disso, eu mostrei algumas cidades para vocês aqui na internet, vocês lembram? Cidades africanas. Tem cidades muito bonitas, sim, tem desenvolvimento industrial em alguns países, sim, tá? Só que, infelizmente, a atividade dos caras ainda está muito pautada nisso, ó. Combustível, agricultura, que está mostrando canais de irrigação no Egito. As plantations, vocês lembram o que é uma plantation? Por exemplo, esse senhor aqui, ó, ele está coletando cacau, está tirando as sementes do cacau para a fabricação do chocolate. Ele, essa mulher, outras pessoas aqui estão trabalhando na colheita do cacau. Isso aqui é chamado de plantation. Por quê? Porque é uma monocultura, só produz esse tipo de produto. Ela é destinada ao mercado externo para exportação, em grandes fazendas, ou seja, latifúndios, e com a utilização de mão de obra semi-escrava, análoga à escravidão. Por exemplo, esse senhor, a gente conclui pelo tipo da roupa, pelo calçado que ele está usando um chinelinho, que ele não tem nem condição, não tem nem dinheiro para comprar um equipamento de segurança básico para ele. Por exemplo, uma botina, né? Uma bota de segurança, ele não tem. Então as condições de trabalho são bem deploráveis. Do mesmo modo que essa mulher aqui, ó, ela está com essa ferramenta na mão, plantando, aqui em Burkina Faso. Então a agricultura de subsistência é isso aí que vocês estão vendo, ó. A pessoa vai furando com a mão mesmo o solo, né, com a ferramenta, né, manual, e vai pôr na sementinha. Então esse tipo de produtividade, ele não é muito elevado. Então não vai se obter um alto índice de produtividade com o modelo de subsistência. Muito pelo contrário, o índice de produtividade é pequeno. Então, alguém aqui já assistiu? Acredito que vocês já assistiram com a Edilane também. O Menino que Descobriu o Vento? É o filme dos Zambolt? Não. É um filme que tem na Netflix. É um filme da Netflix, na verdade. O Menino que Descobriu o Vento conta a história de um menino no Malawi. É uma história real, é baseada em fatos reais. E esse menino... Eu já assisti, mas não foi com a Edilane, foi em casa. Em casa? Eu tô querendo até passar uma tarefa desse filme para vocês. Eu tô só planejando ela, depois eu falo com vocês. O filme é muito bom, cara, muito, muito mesmo. É um filme que não fica vitimizando a África. Apesar de mostrar a realidade, né, a dificuldade para se ter comida e tal, mas mostra ali bem a realidade. Amanda, dá para assistir pela internet também. Não precisa ser necessariamente pela Netflix, não. Tem ele na internet. Só você achar o sitezinho e assistir.
Mas depois eu falo para vocês, eu não tenho certeza não, como é que vai ser. E dependendo também se a gente conseguir fluir bem o conteúdo, a gente assiste junto aqui durante a aula. Mas eu acho pouco provável isso. O filme do Menino que Descobriu o Vento, ele mostra justamente a história de um menininho que ele vai ter que se superar para levar água para a comunidade dele. E aí ele descobre a energia eólica. Ele constrói uns cataventos para poder fazer a exploração de água subterrânea, para poder manter a irrigação. E aí mostrava a dificuldade que tinham os pequenos produtores com os grandes produtores. É um filme bem, bem legal mesmo, bem a cara desse capítulo aqui. Outra atividade, como eu falei para vocês, que tem ganhado cada vez mais espaço, é isso aqui, ó, o turismo. O turismo lá no deserto da Namíbia. Esse tipo de turismo aqui não tem jeito, né, pessoal? Falou safari, a gente já associa imediatamente com o continente africano. As pessoas entram nos carros e vão passear, né, conhecer a vida selvagem no continente africano. E, como eu falei, aos poucos está havendo a industrialização tardia, mas está havendo. E aqui eu gostaria de ler com vocês um pedaço desse texto. Olha só. Há inúmeros obstáculos para o desenvolvimento da industrialização no continente, como guerras, mão de obra sem qualificação e pequena participação no mercado mundial. Por que a África não se desenvolve industrialmente? Tem vários motivos. Um deles, guerra. As fábricas não querem ir para onde está em guerra. Outro motivo, não tem mão de obra qualificada para fazer o serviço. Então a indústria vai se instalar, por exemplo, lá na Nigéria, e aí não vai ter... A Nigéria, se bem que é bem desenvolvida. Em Serra Leoa, por exemplo, ela não vai se instalar em Serra Leoa, porque tem guerra civil, não tem mão de obra qualificada, boa parte da população, dependendo da região, a maioria da população é analfabeta, não sabe nem ler. Imagina só, como que eu vou ter uma mão de obra aceitável se o povo não sabe nem ler? Então, a mão de obra é ruim. Os transportes, a integração entre os transportes é horrível. Vou mostrar um mapa para vocês ali das ferrovias e rodovias. Elas são sempre do interior para o litoral e não são voltadas para a integração do continente. Elas foram construídas pelos europeus para tirar a produção do interior e levar para o litoral, levar para a Europa, tá? Além disso, o mercado consumidor é muito frágil, né, muito pequeno, mas, como eu disse, aos poucos o continente tem se desenvolvido. E qual é o maior parceiro comercial da África atualmente? Eu não sei. Tá no texto. Qual é? Quem aí já viu? Uma pergunta, professor. China? A China. O maior parceiro comercial do continente africano hoje é a China. Por exemplo, olha essa fábrica aqui. Fábrica bem estruturadinha, tá vendo? Todo mundo aqui na Etiópia é isso. Todo mundo trabalhando, bem vestido, numa condição aqui socioeconômica parecida com a média brasileira, né? Não é tão boa, mas também não é tão ruim. Estão empregadas, então estão conseguindo ganhar um dinheiro, sustento, e fabricando o quê? Tecidos, uma fábrica de roupa. Então pensa só, à medida que essa fábrica se instala, essas mulheres, essas pessoas, né, tem homem também, à medida que essas pessoas trabalham, elas vão consumir, elas vão gastar dinheiro, e aí elas vão comprar coisas de outros comércios, e consecutivamente a economia vai girando num efeito cascata, né, num efeito dominó. Então, no meio desses problemas todos, o transporte é um dos grandes destaques. Olha o mapa da África aqui, ó. Olha como são as redes de transporte. Elas saem do interior e vão para o litoral. Tá vendo? Sempre seguindo essa tendência. Não há uma tentativa de conectar as cidades, tá vendo? Os países africanos aqui. É sempre linha de ferro ou rodovia, visando o quê? Visando a exportação das suas matérias-primas. Então nós temos aqui aeroportos, portos,
né? Aeroporto sempre na região litorânea, ó, concentrado. Não tem muito aeroporto internacional para os interiores, tá vendo? Ó? Muito pouco. Então, sempre os aeroportos concentrados no litoral, as rodovias e ferrovias concentradas no litoral, porque historicamente isso foi construído para exportação de matérias-primas. Lá no ano de 1980, eles construíram esse plano de ação de lagos, no qual eles planejaram destinar 1% do PIB para desenvolvimento de pesquisa científica. Tá? É uma média boa, se você for comparar com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, eles investem 2,3% do PIB em ciência, na média. É um grupo do qual os Estados Unidos faz parte, o Canadá, os países europeus. Então a África tentou instituir 1%. Nem todos os países conseguiram, mas tem países que avançaram bastante, como é o caso de Egito, Marrocos, Tunísia, Maurício, Ruanda, tem destinado uma parcela cada vez maior para o desenvolvimento científico e para a educação de um modo geral. África, destaques econômicos. Qual o país mais rico do continente? A maioria vai pensar que é a África do Sul. Só que a África do Sul fica em terceiro colocado. Em primeiro vem o Egito, em segundo a Nigéria, com PIB ambos de 1 trilhão e mais de 100 bilhões. A África do Sul aparece com 757 bilhões de dólares. Aí vem Argélia, Marrocos, Etiópia, Angola, Sudão, Quênia, Tanzânia e Tunísia. Olha o tanto de país árabe no meio desse grupo. Ó. Quase todos os países árabes aparecem como os maiores PIBs. Egito, árabe. Nigéria, árabe. Argélia, árabe. Marrocos, árabe. Etiópia, árabe. Sudão, árabe. Quênia, boa parte árabe. Tunísia, árabe. Tanzânia também tem bastante muçulmano. Então, onde tem o povo árabe, muçulmano, há um desenvolvimento maior, tá? É a chamada África Branca, ou Magrebe, ou África do Norte. Ali tem um desenvolvimento, embora os recursos naturais sejam mais escassos, há um desenvolvimento econômico mais significativo. Opa. Aí, queridos alunos, essa parte aqui eu não vou nem ler com vocês. Por quê? Isso aqui vai falar das especificidades de cada um, do Egito, da Nigéria, da África do Sul. O Egito aqui ele vai pontuar a importância do Nilo para a agricultura, a importância do turismo, né? Milhões de pessoas vão para conhecer as pirâmides do Egito. A Nigéria tem uma economia muito pautada na exploração de petróleo, inclusive ela faz parte da OPEP. A Nigéria, que é o país mais populoso do continente, a população nigeriana hoje eu acredito que esteja aí na casa dos 170 milhões. Vou até dar uma pesquisada aqui, que faz tempo que eu não... População da Nigéria 2020. Vamos ver aqui. É o país mais populoso, está na casa dos 160, 170 milhões. Puxa, cadê? Nigéria. Ué, não tem Nigéria não, doido? Ah, é esse aqui, ó. 2020, 206 milhões? Jesus, cara. Será que é isso? (2019), vamos ver. Ah, tá, 174 milhões, acertei então, mais ou menos. 174 milhões. E, gente, de todos os países, esse daqui é o que tá, eu acho que é o que está mais próximo de se tornar uma grande nação, uma grande potência. Embora tenha problemas gigantes internamente, mas ele é até mais do que a África do Sul, porque é um país muito maior, com uma população muito maior, é mais próximo do continente europeu, então o intercâmbio é mais significativo. Tá? Ele vai falar da Nigéria, então, principalmente da questão da exploração do petróleo, da África do Sul, que é um país
bem diversificado em termos de atividade econômica. Aqui nós vemos plantações de uva, mas ela é bem diversificada, ela tem indústria, ela tem uma boa rede comercial, só que é menos populosa, né, do que o Egito e a Nigéria, por exemplo. Então a economia dela também acaba sendo mais modesta, a geração de PIB. Mas é um país, vamos dizer assim, o mais visível, e talvez justamente por fazer parte desse bloco aqui, ó, o BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A África do Sul hoje faz parte, junto com o Brasil e os demais, é quase um bloco econômico, né? Hoje o BRICS tem inclusive um banco de desenvolvimento chamado NBD, Novo Banco do Desenvolvimento. É um banco que foi criado para como é que fala? O financiamento de países mais pobres e de países emergentes. E a África do Sul, ela faz parte. Então, graças a essa parceria, ela acabou abrindo bastante o comércio externo dela, tanto com o Brasil, Rússia, Índia ou China, por conta do BRICS. Sacou? Bom, aí depois vocês vão ler isso aqui, ó, Brasil e África do Sul, desafios para enfrentar desigualdades e alcançar a justiça ambiental, falando da questão da mineração. A África do Norte aqui, o Maghreb, Tunísia, Marrocos, Argélia, e a questão da imigração, eu vou deixar para a aula que vem. Agora, queridos alunos, eu quero que vocês desenvolvam os exercícios de vocês da página 76, 75, né? 75, 71 e 66. 66, 71 e 75. Deixa eu parar a gravação.